Olá, muito boa noite, Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa primeira aula. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa primeira aula, aliás, a nossa primeira videoaula sobre biologia, A partir de hoje nós estaremos iniciando uma jornada de várias aulas de biologia utilizando essa ferramenta tecnológica que é o celular e utilizando o nosso notebook de uma forma geral, Vamos conversar hoje com vocês sobre as teorias sobre a origem e a evolução da vida no planeta Terra, Deixa eu me apresentar, talvez você já esteja até esquecido quem são os professores e o nome dos professores de vocês, Eu sou o professor Alexandre Lago, sou professor de Biologia do Centro de Ensino Casimiro de Abreu, de uma forma geral, e essa será a nossa primeira aula utilizando essa ferramenta tecnológica, E será um piloto, A gente agora há pouco gravou com lâmpada ligada aqui, e agora a gente está fazendo um teste só com uma lâmpada aqui para ver como é que vai ficar. Então isso aqui será uma aula piloto, que a gente está gravando, porque a partir dessa aula aqui nós queremos montar uma aula ao vivo com vocês, Então a gente precisa saber como é que está o áudio e como é que está a qualidade da imagem desse vídeo, E aí eu preciso que depois vocês me dêem um retorno, me dizendo como é que está esse negócio aqui, Como é que está essa aula, como é que ela chegou aí para vocês, ok? Bom, passando essas informações todas para vocês, A gente vai começar sobre a nossa aula, Que como eu disse a vocês, o tema da nossa aula de hoje é teorias sobre a origem da vida, sobre o processo de evolução da vida no planeta Terra, Bom, quando a gente fala sobre teorias de origem da vida, a gente tem que, claro, dizer para vocês que todo esse processo, ele envolve três discussões. É uma discussão que a gente fala, discussão religiosa, uma discussão filosófica e uma discussão científica, Nós não vamos aqui nos ater à discussão filosófica e à discussão religiosa. Por quê? Porque o nosso intuito aqui é prepará-los para o Enem, para os vestibulares. E eles normalmente, quando essas questões são colocadas para vocês, o que é cobrado de vocês é a parte científica e não a parte teológica, a parte religiosa e a parte filosófica. Então nós vamos comentar porque é importante, É uma base para vocês, para que essas teorias, para que a gente chegue nessa teoria científica de modo geral. Vocês viram aqui que eu fiz todo o esquema para vocês estão observando aí que eu fiz todo o esquema para vocês. Vou me afastar um pouco aqui, todo o esquema para vocês. Vocês têm aqui o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E cada uma dessas numerações aqui tem uma teoria, ou seja, tem uma sequência, uma ordem cronológica, como é que ela foi estudada, como é que ela apareceu em todo esse processo de origem da vida de uma forma geral, ok? Essa nossa aula, eu esqueci de dizer, essa nossa aula de hoje, ela é para as turmas 100, a turma 101 vespertino, a turma 100 matutino, ok? Então, especificamente, nós vamos dar ênfase aqui com vocês à parte científica dessas teorias, compreender como é que surge a vida, Como é que a sua vida surge, independente de suas crenças religiosas, as suas especulações filosóficas, independente disso. A gente quer compreender a parte científica do processo. Vocês estão me vendo que eu estou toda hora aqui, é porque eu estou utilizando aqui o DataShow também. Eu estou utilizando o DataShow, estou utilizando aqui o celular e estou utilizando aqui o quadro de uma forma geral, ok? Voltando para cá, eu vou fazer 3 questionamentos para vocês. O primeiro questionamento que eu quero fazer para vocês é: de onde foi ou de onde é que a vida surgiu? É um primeiro questionamento, De onde os seres vivos vieram? Como foi que eles surgiram? Como foi que eles apareceram? É um primeiro questionamento. Vão olhando todo esse esquema que a gente tem aqui e vão tendo uma ideia de vocês aí como é que é esse processo. O segundo questionamento que eu gostaria que vocês me dissessem é: um ser vivo, será que um ser vivo poderia nascer ou poderia se originar de uma matéria não viva? De uma pedra, por exemplo, de uma rocha, por exemplo, de areia, de vidro. Será que ele poderia se originar a partir daí? Terceiro,
será que os seres vivos, para eles existirem, né, para eles aparecerem, precisaria de um outro ser vivo? E se precisa de um outro ser vivo, o questionamento primeiro seria: qual seria a origem desse primeiro ser vivo? Repare que a gente não falou de um e de dois, mas eu já estou perguntando para vocês bem aqui de onde seria que deve ter vindo esse primeiro ser vivo. Então são 3 questionamentos que vocês, na atividade de vocês, vocês vão ter que responder de acordo com aquilo que a gente vai passar para vocês na atividade de vocês de uma forma geral, ok? Bom, a primeira teoria, ela sobre a origem da vida, ela fala especificamente sobre o criacionismo. Essa teoria criacionista, ela já fala lá que os seres vivos foram criados por quem? Por Deus, né? Essa teoria, ela adota a Bíblia, né, como uma fonte explicativa. Está lá na Bíblia, a Bíblia é que fala sobre essa questão da criação do homem, né? Segundo a narrativa bíblica, né, o homem ele foi concedido logo depois que Deus criou quem? Os céus e criou a terra, né? A partir do barro, o Deus criou o homem, né? Então essa é uma narrativa que está lá na Bíblia, né? Então nós trabalhamos essa narrativa como sendo uma narrativa ou uma teoria que a gente fala, teoria criacionista, né? E essa teoria criacionista, de uma forma geral, ela tem 2 vertentes. Quais as 2 vertentes? Ela tem uma vertente que é uma vertente fixista e ela tem uma vertente que é uma vertente finalista. O que vem ser a vertente fixista dela? É uma doutrina, assim como a vertente finalista também é uma doutrina. Ou seja, são doutrinas que defendem. Fixismo defende a imutabilidade dos seres vivos criados por Deus. Ou seja, o fixismo diz que tudo que foi criado por Deus, ele não mudou. Ele continua sendo do jeito que foi criado por Deus até hoje. Não houve mutabilidade, não houve mutação. Então, está tudo fixo. A outra doutrina, que é a doutrina finalista, ela defende um outro. Ela defende que os seres vivos, né, que surgiram a partir da criação de Deus, eles tinham uma forma planejada por Deus com uma finalidade. Ou seja, essas 2 doutrinas, elas são doutrinas que saem daqui do criacionismo. Uma diz que o ser ele é imutável e a outra diz que Deus criou o ser com uma finalidade, né? Hoje nós já sabemos, né, de uma forma geral, quando nós estudamos a questão da evolução, o processo de evolução dos seres vivos, que vocês vão estudar isso lá no 3º ano, vocês já sabem que os seres vivos passam por esse processo de mutação, de transformação. Inclusive nós vamos estudar lá, né, o darwinismo, o lamarckismo e o neodarwinismo, né, que são as teorias que tentam explicar como é que ocorreu essa transformação dos seres vivos ao longo do processo evolutivo de uma forma geral. Essas teorias elas foram contestadas ao longo do processo, né? Ao longo da vida, da evolução da vida, elas foram contestadas, né? Então, uma das primeiras teorias a contestar o criacionismo foi a chamada teoria abiogênese. Essa teoria da abiogênese, ela era também chamada de teoria de quê? Da geração espontânea. O que dizia essa teoria em linhas gerais? Ela dizia o seguinte, que os seres vivos poderiam se formar a partir de matéria morta. Tá? Só, o que seria isso? Vamos dar alguns exemplos para vocês. Ó, eu coloquei alguns exemplos lá em cima. Ó. Então, o que eles diziam? Eles diziam o seguinte, ó, que quando eu, por exemplo, colocasse carne podre, a carne podre ela poderia dar origem a quê? A mosca. Né? Quando eu colocava, por exemplo, cereais úmidos, né, o cereal em algum lugar, e ele ficava úmido, ele poderia dar origem a ratos, né? Se a madeira apodrecesse, ela poderia dar origem a quem? A escorpiões. Se eu colocasse lixo, acumulasse lixo, imagina a gente acumular lixo aí por todo lugar aqui
aqui em Tutó, já imaginou isso aí? A gente vai ter o surgimento de muitas baratas, né? E quando eu preparo um caldo nutritivo, que pode ser uma substância aí com açúcar, com carboidratos, né, com lipídios, né, com proteínas, isso vai dar origem a micróbios, né? Então fica imaginando aí, ó, imagina na tua cabeça, fica imaginando aí, né, essa teoria dizendo que os seres vivos poderiam se formar de matéria morta. Professor, o que é essa matéria morta aí que o senhor está falando? Essa matéria morta que eu estou falando para vocês é matéria inanimada. É matéria bruta que a gente está falando para vocês, né? Então, os defensores dessa teoria, né, que A é de negação, bio é de orgânico e gênese é de origem, né? Então, esses que defendem essa teoria, eles dizem que a vida ela poderia, né, ter nascido, ter originado a partir de matéria bruta, né, material sem vida que a gente fala. Professor, isso aí perdurou muito tempo? Olha, assim que essa teoria ela apareceu, ela surgiu, logo em seguida começou a aparecer pessoas, né, cientistas, que começaram a questionar aquela teoria e passaram a dizer que, na verdade, né, essa teoria biogênese, as pessoas que diziam isso, eles estavam completamente ilógicos. Não havia lógica, né, de você dizer, né, que o ser vivo poderia, né, surgir daquilo ali, né? Então ela era aceita na sociedade da época, mas começou a ser questionada de uma forma geral, né? As pessoas, né, que defendiam essa teoria até então, eles não conseguiam perceber, não consegue perceber. Hoje a gente já consegue perceber que, na verdade, a carne podre, ela tem apenas o quê? Ela tem a substância química que vai propiciar a mosca, né? A mosca aparecer na carne, e aí a mosca coloca lá os seus ovos, desenvolve a sua larva e vai aparecer moscas, né? Então nós temos que evitar deixar a carne, né, em um ambiente aberto, que a mosca venha e ela pousa ali naquela carne, né, deposite os seus ovos, que eles vão se alimentar daquela carne, né, do material nutritivo que tem naquela carne, e claro, vai dar origem à vida, né? Então isso aí foi contestado na época, né? Então havia o quê? Havia uma falta de percepção, né? Por quê? Porque não eram feitos muitos estudos de uma maneira rigorosa para que você pudesse evitar de fazer essas colocações de uma forma erradas, né? Então isso aí aconteceu. E aí começou a surgir cientistas, que esses cientistas, de uma forma geral, eles começaram a contestar essas teorias. Um dos primeiros a contestar essa teoria foi um italiano chamado de Francesco Redi, né? Francesco Redi, ele fez um experimento bem simples. O que foi que ele fez? Ele pegou 2 recipientes, um recipiente ele colocou carne dentro dele e fechou, um recipiente de vidro. No outro recipiente de vidro, ele também colocou a carne, um pedaço de carne, e ele deixou aberto. E ele deixou esses 2 recipientes em cima de um determinado balcão ou de um armário, alguma coisa assim. E ele esperou alguns dias para ver o que acontecia. Depois desse período que ele deixou essa carne lá nos recipientes, um fechado e outro aberto, ele verificou o seguinte, que no recipiente fechado não apareciam organismos ou micro-organismos, mas no recipiente aberto os micro-organismos apareciam. Ou seja, ele demonstrou que, na verdade, os seres vivos, eles não vinham de matéria viva, matéria inanimada. Eles vinham sim de alguma coisa que estava presente na matéria orgânica que possibilitasse, né, o surgimento da vida. Daí né, começar as primeiras indagações para se deixar de se falar de abiogênese e começar a se falar em biogênese. Mas essa teoria, essa passagem da biogênese para biogênese, ela só ficou completa mesmo quando Louis
Pasteur, um francês, né? Ele provou, através do seu processo de pasteurização, que realmente a vida precisaria de uma faísca, a vida precisaria de algum meio para que ela pudesse realmente aparecer. Então, a partir desse processo seu, desse experimento seu, que ele fez, né, que ele apresentou à sociedade, nós começamos agora a falar não mais em abiogênese, sim agora em biogênese. Mas o que diz a biogênese? A biogênese, ela diz que todo ser vivo é originário de um outro ser vivo através de um processo que nós denominamos de reprodução. Ou seja, a biogênese, bio-orgânico, organismo, gênese é origem. Então, a biogênese, ela diz o seguinte, que para os seres vivos aparecer, eu preciso de um outro ser pré-existente. E aí eu volto àquela primeira pergunta, aquele primeiro questionamento que eu fiz para vocês lá no início do vídeo, quando eu disse para vocês o quê? De onde surgiu esse primeiro ser? Isso é uma indagação que a gente tem até hoje, né? De onde foi que surgiu esse primeiro ser? Tá? Mas se admite hoje, né, que a teoria que melhor explica entre a biogênese, criacionismo, fixismo e finalismo, a que melhor explica é a chamada teoria biogênica, a chamada teoria da biogênese, porque ela admite, né, que um outro ser realmente pode aparecer a partir do processo de reprodução. Então, Louis Pasteur foi quem derrubou definitivamente, né, a teoria da abiogênese e deu origem à teoria da biogênese, né, de uma forma geral. Então você vê aqui que quem começou a questionar foi o italiano, e um francês, ele derrubou definitivamente essa teoria biogênese. Mas algumas pessoas começaram a questionar o Pasteur, dizendo, Pasteur, né, não tem fundamento você dizer que a origem da vida é a partir de um pré-existente, se a gente não sabe de onde foi que veio esse pré-existente. Então algumas pessoas começaram a dizer que provavelmente o primeiro ser que apareceu no planeta Terra, ele deve ter sido um extraterrestre, né? E aí apareceu a teoria chamada teoria panspermica, ou a panspermia, a chamada hipótese cosmozoica, né? Por que eles começaram a dizer isso? Porque a gente sabe que o nosso planeta, ele é bombardeado, né, sistematicamente por meteoros, asteroides, né, alguns bólidos, né, astros que eles estão aí no universo, e eles passam pelo planeta, ou então eles colidem com o nosso planeta. Então esse material, água, gases, eles podem vir juntos com essas rochas, e quando colide com o nosso planeta, deixa esse material aqui. Então essas pessoas se basearam nessa possibilidade, né, de que a vida na Terra teria a origem ser uma origem extraterrestre. E a partir do momento que chegou aqui, essa vida, ela encontrou, né, as condições ideais para que houvesse o processo de evolução, e aí a vida originou de uma forma geral. Algumas bactérias, né, a gente sabe que algumas bactérias, elas também podem estar presentes em meteoritos, né, podem estar presentes em meteoritos. E aí essas bactérias, inclusive, presentes nesses meteoritos em temperaturas muito baixas, pressões elevadíssimas, né, mesmo em contato com a nossa atmosfera, e a incandescência do bólido, né, essas bactérias poderiam sobreviver, né, a essas altíssimas temperaturas, e aí possibilitar o surgimento da vida a partir dela. Uma outra explicação panspermia é que pode ser que também alguns bólidos tenham se soltado da superfície de Marte,
trazido moléculas de água, por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, e aqui encontrou uma condição ideal desses dois gases se unirem e formar a molécula de água. Inclusive nós já temos, né, uma confirmação que na superfície de Marte há a presença de moléculas de água. Então é uma possibilidade também, né? Uma outra possibilidade, né, é que os nossos cientistas eles acreditam que, por exemplo, pode ter vindo pedaço de rochas chamados meteoros, eles podem ter vindo de Júpiter, eles podem ter vindo de Saturno, né, onde há presença de água nos satélites, né? Então pode ser que algum desses pedaços desses satélites que passaram pela Terra ou que se chocaram com o nosso planeta, que tinha a presença de molécula de água, quando se chocaram com a superfície, encontraram as condições ideais para que houvesse a formação da vida. É uma ideia tida como razoável pela ciência e aceita por alguns cientistas. Só que não há um consenso, né? Não há todo cientista ele concorda que realmente essa teoria é o que realmente aconteceu, né? Muitos não aceitam isso. Hoje o que a gente estuda mesmo? Hoje nós estudamos a chamada teoria da evolução molecular da vida. E aí quando você estuda a teoria da evolução molecular, você está falando de teoria química. É o que a gente está falando, né? Uma evolução química, teoria da evolução química. Ou seja, a gente está dizendo que, na verdade, o organismo dos seres vivos, como ele é orgânico, né? Para ele surgir, é necessário que haja toda um encadeamento de reações químicas, de uma forma geral, e essas reações químicas elas coincidirem para a formação dessas moléculas orgânicas complexas, né? O nosso próprio planeta, no seu processo de formação, ele tinha muita situação que permitiu esse processo acontecer, como a gente observa no esquema. Quem foram os primeiros a defender essa teoria da evolução molecular da vida? Foram dois cientistas, o Alexander Oparin e o Haldane, né? Lá na década de 1920 eles já começaram a defender essa teoria que a gente chama de hipótese heterotrófica da vida, né? Eles já começaram a defender essas duas teorias, né? A ideia básica dessa teoria aqui, a ideia básica dele é que substâncias químicas, por isso é que a gente fala que essa teoria aqui é uma teoria química, né? Então, substâncias químicas que preexistiram no planeta quando o nosso planeta tinha uma atmosfera primitiva, isso há bilhões e bilhões de anos atrás, essas moléculas elas teriam reagido entre si e originando moléculas mais complexas, como vocês podem observar nesse esquema aqui, né? Essas moléculas mais complexas, que são as moléculas orgânicas, elas foram as precursoras dos chamados primeiros seres vivos que apareceram no planeta Terra, né? Então isso é uma teoria que é bastante aceita hoje, né, pela comunidade cientista. Essa teoria química, inclusive, ela pode explicar a evolução química dos organismos vivos, ou seja, explica, né, como é que esse processo aconteceu. Agora, se a gente observar bem no esquema, a gente vai ver uma coisa interessante, né? Eu coloquei para vocês aqui moléculas inorgânicas e eu coloquei moléculas orgânicas. A gente tem uma diferença entre o que é uma molécula orgânica e o que é uma molécula não orgânica. Hoje as moléculas inorgânicas que nós temos, né, os compostos orgânicos, é água e sal mineral. E as moléculas orgânicas são os aminoácidos, são as proteínas, os carboidratos, né, os ácidos nucleicos, as vitaminas. Essas são as chamadas moléculas orgânicas. Mas essas moléculas orgânicas, que são as complexas, para elas aparecerem, eu preciso de moléculas orgânicas simples. Por exemplo, para eu ter uma proteína, eu preciso de quem? De aminoácidos. Os aminoácidos se ligam e aí eles vão dar origem às proteínas e vão dar origem às chamadas enzimas.
né? Para eu ter uma molécula mais complexa, por exemplo, um carboidrato complexo, como é o caso dos polissacarídeos, eu preciso de monossacarídeos. Os monossacarídeos são monômeros. Os polissacarídeos são polímeros, são moléculas maiores, né? Essas são mais complexas, né? Para eu ter lipídios, eu preciso dos ácidos graxos e eu preciso do glicerol. Eu preciso de um éster e eu preciso de um álcool. Eu preciso desses dois aí, que são moléculas orgânicas simples, produzindo as chamadas moléculas orgânicas mais complexas. Para eu ter os ácidos nucleicos, que são as moléculas orgânicas, esses ácidos nucleicos eles vão dar origem a quem? Eles vão dar origem ao DNA, né? Que hoje faz parte da molécula da vida dos seres vivos, né? O código genético nosso é formado de DNA, e o RNA que vai dar origem a quem? Às proteínas. Só que para eu ter o DNA e o RNA, que são ácidos nucleicos, são moléculas orgânicas complexas, eu preciso de quem? Das moléculas orgânicas simples, que são os nucleotídeos. Então, os aminoácidos formam proteínas, os monossacarídeos formam polissacarídeos, os ácidos graxos formam lipídios, os nucleotídeos formam ácidos nucleicos. Essas moléculas aqui são moléculas simples e essas moléculas são moléculas complexas que a gente fala, né? Então, a partir do momento que essas moléculas complexas elas apareceram, né? Toda a atmosfera do planeta Terra, toda a condição do planeta Terra, junto com essas substâncias químicas, possibilitou a formação nos oceanos, que a gente fala primeiramente de mares primitivos, dos chamados coacervados, que são moléculas orgânicas muito primitivas. Os coacervados eles têm uma membrana de água, né, e no interior deles a gente vai encontrar as chamadas proteínas, né, moléculas mais complexas a gente vai encontrar nesses seres lá nos mares primitivos, né? Então, para que todo esse sistema aqui ele acontecesse, né, não há um consenso, mas de modo geral se imagina que a atmosfera primitiva do planeta Terra ela era composta de amônia, né, de metano, de gás carbônico e de gás hidrogênio. Havia pouca presença ou quase não existia o gás oxigênio. Você sabe que para ter vida a gente precisa do gás oxigênio e precisa do gás hidrogênio. Esses dois gases aqui se combinam e eles vão formar o que? A molécula de água, né? Então pode ser que nesse contexto aqui essa molécula de gás oxigênio ela ou não existia ou existia bem pouco, né? Mas a presença desses gases aqui, né, permitia que a atmosfera do planeta Terra fosse uma atmosfera redutora, ou seja, bastante redutora. E aí a gente tem que entender uma coisa, né? Quando eu falo em atmosfera redutora, eu estou falando de redução para vocês, né? A gente já entra na parte química, aí tem que se lembrar de uma coisa. Quando você fala em redução, você está falando em oxidação. Ou seja, você está dizendo que de um lado tem alguém que vai perder elétron e você tem do outro lado alguém que vai ganhar elétron. Então você está dizendo aqui que você tem elementos químicos aqui que são muito simples e esses elementos químicos, por exemplo, o carbono, ele vai se ligar com hidrogênio. O carbono vai se ligar com oxigênio. O nitrogênio vai se ligar com hidrogênio. O oxigênio vai se ligar com hidrogênio. Então, na hora que você tem essas moléculas aqui, esses átomos, aliás, se ligando e formando moléculas, significa dizer que as ligações entre esses átomos, eles estão acontecendo. Então, foi isso que levou o Haldane e o Oparin a deduzir e hipotetizar essa teoria química, né? Química de evolução da vida de uma forma geral. Então, a presença desses gases aí possibilitou isso, né? A gente também tem que entender, que eu coloquei bem aqui para vocês, ó, sobre rochas quentes. Então a gente tem que lembrar para vocês que para que esses oceanos aqui, que são os mares primitivos, eles aparecerem, a gente tem que entender que nesse período aqui,
a temperatura no nosso planeta ela estava diminuindo, ou seja, a Terra estava passando, a crosta do planeta Terra estava passando por um processo de resfriamento. E esse processo de resfriamento que a crosta do planeta Terra estava passando, ele acabava originando os chamados mares primitivos. E a presença dessas substâncias químicas nesses mares primitivos acabou possibilitando, né, ou possibilitando o surgimento da vida. Mas como é que essa vida poderia existir? Ainda estava faltando mais componentes, estava faltando ainda a centelha. Como é que a centelha, como é que essa descarga poderia acontecer? Como isso aí poderia acontecer? Também nesse processo aqui, onde estava havendo esse processo de resfriamento do planeta, né, havia muita chuva, né, muitas descargas elétricas, muita radiação ultravioleta no planeta. Isso era muito intenso. O nosso planeta era bombardeado por essa radiação ultravioleta, UVA, UVB, né, que permitiu a formação da camada de ozônio, da camada de estufa, permitiu a formação disso. Então, isso era bastante intensa. Provavelmente, essas descargas elétricas e essa radiação poderiam ter sido o quê? A fonte de energia para que ocorresse a síntese de moléculas orgânicas, né? A partir dessa síntese de moléculas orgânicas, poderia ter acontecido o quê? A união dessas moléculas presentes nessa atmosfera, e essa união dessas moléculas provavelmente deu origem a quê? Origem a os primeiros seres vivos, né? Então você vê que é todo um processo de uma forma geral. Além de você ter as moléculas orgânicas simples se convertendo em moléculas orgânicas complexas, né? A formação dos chamados coacervados, das descargas elétricas, da radiação UVA e UVB, né? Nós também tínhamos agora tudo isso misturado no que a gente chama de quê? De sopa primitiva. Essa sopa primitiva que a gente observa, tudo isso aqui junto, né? Tudo isso aqui junto, ela é extremamente rica em quê? Em compostos orgânicos. Ó, os compostos orgânicos aqui, ó. Todos eles aqui, ó. Tudo isso junto aqui. Então, isso está presente como componente dos seres vivos. Os seres vivos, eles têm, dentro do nosso organismo, nós temos o quê? Compostos inorgânicos e compostos orgânicos. A gente tem isso. Então, essa sopa primitiva desencadeou esse processo aí de uma forma geral. Nessa sopa primitiva é que a gente vai encontrar o meio, o espaço adequado para que haja a formação dos chamados coacervados. Em algum momento desse processo evolutivo, essas moléculas